Pessoal, bom dia a todos. Agradecer a presença, parabenizar aí quem está reservando aí esses primeiras horas do dia para qualificação, né? Para os não associados aí, caso tenha, né? Nem sei, mas a BIB é uma associação justamente que preza por três pilares, né? Que são negócios entre si, negócios que a gente faz de compra e venda e locação, networking, que é fundamental nesse mercado, né? Saber quem é quem, é, escutar, conversar, aprender com a experiência dos colegas, né? A gente faz isso muito na BIB, visitas, um associado visita o outro, procura saber como é que trabalha em determinada situação, essa troca em network é fundamental para o mercado, e conhecimento, né? Qualificação. Quinzenalmente a gente tem reuniões e pregões em que a gente tenta sempre privilegiar grandes expoentes do mercado imobiliário com informações de alto nível para o associado, né? Eu costumo dizer que não dá para entender como é que alguém do mercado não se importa, né? Fica fechado numa sala e não vê o que está acontecendo lá fora, né? Não busca conhecimento para si e para sua equipe, né? Porque sozinho você não consegue nada. Se você é o único conhecedor da sua empresa, a sua empresa certamente não vai muito, quer dizer, não vai progredir, pode até progredir, mas talvez não vai crescer tanto, porque você precisa compartilhar conhecimento e é justamente isso que a BIB faz, né? Agradecer demais o Rafael, é um grande nome aí do mercado imobiliário, muito atuante nas redes sociais. Antes de conhecer o Rafael, eu já acompanhava as redes sociais dele, sempre com grandes dicas voltadas para a locação, principalmente. É um cara muito ocupado e que, pô, com muito carinho aceitou o nosso convite. É mais um grande palestrante que a gente tem aqui, o orgulho de dizer que está palestrando, que vai passar um pouquinho do seu conhecimento para nós associados. Rafael, muito obrigado, tá? E fica à vontade aí, passar seu currículo rapidamente, um pouquinho da sua história e vamos que eu tô curioso aí por mais essa aula aí sua. Vamos lá, bom dia a todos. Agradecer a BIB, né, pelo convite na pessoa do presidente Edson, fiquei muito lisonjeado de ter recebido esse convite. Fazer uma menção também, uma homenagem ao Wilson, que não está tá lá em Brasília, né? Como sempre, aí, combativo nos interesses do nosso mercado. E o Wilson foi meu orientador numa das pós-graduações que eu fiz, e hoje tenho a satisfação de, em algumas aulas, alguns cursos, dividir a sala de aula, ainda que virtual, com ele. Para mim, isso também é motivo de muita honra, né? O Wilson é também um grande nome dentro do mercado, e ombrear com ele nessas causas é realmente um motivo de muito orgulho. E a gente vai tratar desse tema das iscas digitais. Antes eu quero pontuar, primeiro, o que eu faço, né? Quem sou eu no mercado? Eu sou corretor de imóveis, empresário, professor já há mais de 15 anos. Comecei a dar aula lá em 2009. E eu tenho uma imobiliária familiar em Jacarepaguá, fundei com meu pai, focada na locação de imóveis. Meu pai já é corretor desde 2002. Eu entrei em 2013 na corretagem, influenciado por ele, porque ele só trabalhava com venda, né? E sempre falava para mim, eu tinha curso preparatório para concurso, tinha dois cursos aqui em Jacarepaguá,
E ele falava, porque a locação toda hora aparece gente querendo alugar, mas eu não gosto, que isso é chato, que não sei o quê. E aí, quando eu comecei a falar com ele em valores, o ticket médio que era oferecido para ele, eu falei, cara, tem dinheiro aí. Como assim não quero? Não, então vamos montar uma estrutura e vamos olhar com mais carinho para isso. E foi como eu entrei na locação de imóveis. Nossa imobiliária hoje, a gente tem uma carteira média, não, como somos trabalhando lá, a minha equipe tem um total de 8 pessoas, muito virtual, né? A gente tem funcionário trabalhando em São Paulo, Pernambuco, a gente conseguiu estruturar o nosso administrativo, aproveitando talentos de um outro braço de negócio que eu tenho e trazer para a imobiliária. Sou professor aqui da Unicresce, Secov, Rio Grande do Sul, Cresce Bahia, e criei 3 treinamentos voltados para a locação de imóveis, que é a mentoria CCL, que é uma mentoria individual comigo durante um ano, treinamento expert em locação, que é um curso completo sobre gestão de locação, e o método CPN, que é voltado para captação, persuasão e negociação com clientes. Fui recentemente convidado aí para fazer parte da Comissão de Gestão de Propriedades Urbanas, Mercado e Negócios da OAB, Negócios Imobiliários, aqui da OAB Rio de Janeiro, e tem algumas pós-graduações na área imobiliária e numa área que eu descobri em 2020 e que me apaixonei, que é a parte de neuromarketing, de neurociência. E em 2020, como eu disse, eu entrei para o mercado de venda de infoprodutos, vendendo kits de contratos para locação, esses cursos, a mentoria. E de 2020 para cá, eu recebi algumas premiações por conta dessa venda de infoprodutos. Essa Hotmart é a plataforma onde eu ancoro os meus cursos. Então, a gente bateu placa de 100 mil vendidos, de 100 mil vendidos em uma semana, 250, 500 mil, já ultrapassamos a casa do 1 milhão anual em vendas. Esse ano agora de 2024, a nossa estimativa é que a gente feche o ano com um total em vendas aí de 1,5 milhão a 1,6 milhão líquido. E esse ponto aqui especificamente foi uma virada de chave dentro do que eu já vinha fazendo. Tem lá a imobiliária e em 2020 a gente começou com esse braço no digital, com venda de infoprodutos, venda de cursos. E dentro da internet tem uma lógica que não foge daquele nosso tradicional funil de vendas, mas tem algumas peculiaridades na captação, na prospecção, na criação de familiaridade com aquele lead. A internet ela possibilita que a gente esteja mais próximo dos nossos clientes. Muitas das vezes, até quando ele menos espera, a gente aparece ali no telefone celular dele. Em dado momento, eu comecei a usar as estratégias que eu utilizava e que me trouxeram sucesso no digital para dentro da imobiliária, como, por exemplo, as próprias iscas digitais que eu vou falar hoje aqui. Começou a dar certo na imobiliária, eu comecei a ensinar isso para os meus alunos. Foi até o que deu origem ao método CPN, que é um curso voltado para prospecção. E desde então, os meus alunos passaram também a ter resultados bem expressivos. Eu tenho desde de corretores iniciantes a corretores já antigos no mercado, gente que estava saindo do absoluto zero e que hoje em dia está vivendo bem da locação de imóveis. Tem aqui nesse primeiro caso a Viviane, usou uma das técnicas, captou três clientes. A Isabela, começou do zero, em 30 dias estava com 8 captações. Essa aqui, a Daniela, ela é muito emblemática, porque ela vinha conversando comigo já há muito tempo pelo Instagram, e ela estava querendo abandonar a corretagem. Estava desiludida, né? Trabalhava só com venda, a locação não engrenava, e como ela colocou ali, ela estava quase voltando para a CLT. E eu sempre ali, cara, insiste, é uma construção, você vai conseguir, coloca as técnicas em prática que você vai conseguir. E ela é um caso bem emblemático, porque ela desistiu de desistir da corretagem de imóveis e hoje está tendo uma vida bem bacana. Tem aqui o Joselito, Brad, são pessoas que têm aplicado essas técnicas que eu ensino também, as iscas digitais, e que estão tendo um bom retorno.
tá? O Danilo tem até um depoimento dele, ele a gente numa reunião, né, que eu faço com os mentorados, e ele deu esse depoimento. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. Eu fiz, levando em consideração... som aqui para mim. Foi na segunda-feira que eu fiz a postagem sobre análise de contrato, lembra? Gratuito e tal. Até postei, acho que você repostou. E no mesmo dia veio uma pessoa com 12 contratos. Foi muito interessante, que na verdade a mãe dela fazia gestão e a mãe dela teve AVC e tal, e ela não sabia nada, não entendia nada. Muito mal feito. Hoje, sexta-feira, ela entregou os 12 contratos para fazer a gestão para ela agora. Uma técnica do nem relógio trabalho de graça. Tá? Foi naquela situação lá. Então, veja, tem dinheiro a ser ganho, é técnica, como eu brinco, eu boto nome nas técnicas, né? Então, essa técnica que ele falou aqui, né? Que eu falei do nem relógio trabalha de graça, eu vou até trazer ela hoje aqui, né? Até porque ela desperta um pouco que técnica é essa, nem relógio trabalha de graça. Vai ser uma das iscas que eu vou falar aqui. Então, tem muito dinheiro. Tentando entrar aqui, estou ativando o som. Para se ganhar. Só que tem que ter técnica. Não é algo que você vai lá, faz meia dúzia de postagens e o lead vai cair no teu colo. Tem uma engenharia por trás disso e que eu acredito, vendo o perfil de quem está aqui, a maioria de nós aqui não nasceu dentro da tecnologia, né? Eu sou da década de 80, acredito que a grande parte aqui seja de 80, 70, 60. Então, falar em tecnologia, para nós, não é algo tão comum quanto para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos que já mexe em tablet, mexe em celular, já nasceu dentro disso. A grande maioria de nós, não. A gente está passando agora pelo que chamam alguns historiadores de quarta revolução industrial ou revolução tecnológica. Então, imagina, a gente a primeira vez que eu vi um computador era de um tio meu, tem gente aqui que talvez nem saiba o que é, MS-DOS, que era aquela tela preta que você ia digitando código no computador para o computador fazer alguma coisa. A grande maioria de nós aqui é dessa geração, né? de MS-DOS, do computador ser aquela caixa branca gigante. E viver isso hoje em dia realmente é algo novo. Eu fugi por muito tempo disso. Pra vocês terem ideia, os meus 2 cursos preparatórios, eu vendi porque teria que abrir um estúdio para transmitir aula online. Eu não queria. Eu falei, cara, eu não quero esse negócio de aula online na minha vida, não. Que online? O negócio é ali, olho no olho, é presencial. Eu tinha essa visão. E talvez se eu tivesse me mantido com os cursos preparatórios, seria um outro braço que também estaria dando dinheiro se eu tivesse ido para o online. Mas eu vendi, falei, não, eu não quero isso de jeito nenhum. Só que, olha isso, olha esses dados. Olha o perfil do brasileiro na internet. O Brasil é o segundo país no mundo que passa mais tempo online. A gente só perde para a África do Sul. Isso aqui é uma estatística de 2024. Segundo país no mundo. Terceiro lugar mundial em tempo gasto em redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, agora TikTok. E quinta posição no mundo em uso do Instagram. Então, olha a quantidade de pessoas que está aqui dentro. Está dentro do celular. É uma quantidade infinita de pessoas. E aonde tem gente, tem negócio. Esses números aqui, eles se desdobram em negócio e em dinheiro. E veja, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2023, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento de 185,7 bi. 185 bilhões. 395 milhões de pedidos. Em 2023, 87,8 milhões de brasileiros fizeram alguma aquisição no e-commerce. Então, a gente está falando de um negócio que você pode tocar muitas das vezes daqui, e os meus negócios, a maioria do tempo, eu estou tocando do celular, a gente está falando de um mercado de 185 bilhões no ano. É muito dinheiro a ser ganho. Não é uma construção fácil. Como eu disse, não é simplesmente criar um Instagram, sair postando de qualquer jeito
tem uma estratégia dentro disso, que quando eu migrei para esse digital, né, todo mundo aqui é empresário e sabe muito bem que você pode não saber fazer o que o teu colaborador faz, mas você precisa entender para fiscalizar, senão você vai ficar na mão do teu colaborador. E quando eu comecei a montar a equipe, eu falei, eu preciso entender um pouco disso. E aí comecei a me lançar em cursos, em leituras, para entender o que aqueles... Por exemplo, o meu gestor de tráfego falava para mim em ROI, em CAC, em CPC, em CPM, e eu ficava ali, cara, que troço é esse? Esse cara pode me enganar a hora que ele quiser, e colocando dinheiro. Hoje em dia, a gente coloca mensalmente em torno de 25 mil em tráfego pago. Assim, é uma quantia considerável para eu ficar na mão de uma terceira pessoa. Então, eu tinha que entender daquilo ali. E uma das maneiras de estar inserido nesse mercado de bilhões, é através das iscas digitais. O que são essas iscas digitais? Não é novidade para nenhum de nós aqui. Todos aqui certamente têm uma página na internet ou têm um perfil numa rede social. E volta e meia, nós fazemos campanhas do tipo: te dou 6 meses de isenção de taxa de administração se você colocar o imóvel aqui comigo. Te dou 50% de desconto na taxa de intermediação. A gente oferece algum tipo de bônus para aquele lead, para que ele se torne cliente. Então, eu ofereço algo para converter um lead em cliente. Isso é uma maneira é uma isca. Eu já tive restaurante de comida nordestina aqui em Jacarepaguá, e a gente tinha lá, criou um prato de R$ 10. Então, um almoço lá, um executivo de R$ 10. Aquele executivo de 10 reais, ele nunca saía a R$ 10, e as pessoas que comiam ali voltavam no final de semana para gastar R$ 400, R$ 500 com a comida nordestina. Isso era uma isca, só não era uma isca digital. Então, essa lógica de isca, ela se aplica também no digital, só que com uma estrutura um pouco diferente, porque eu tenho que chegar até aquele meu peixe. Eu tenho que lançar o anzol para que seja para aquele peixe, não é qualquer peixe. Eu não estou pescando, por exemplo, carpo, estou pescando tilápia, estou pescando namorado, tainha. Eu tenho que jogar no local e com a isca certa. É essa a lógica aqui da isca digital. E como é que isso funciona? Eu ofereço um conteúdo de valor, eu ofereço algo, entre aspas, desinteressado, em troca dos dados do lead. Quando a gente fala no digital, dado é ouro. O ouro é dado. É o que você busca dentro do digital. E nessa isca digital, eu não vendo de uma maneira clara. Eu não faço assim: ô Paulo, deixa teu imóvel comigo e eu vou te dar aqui 6 meses de isenção de taxa de administração. Quando eu posso fazer, e se o Paulo estiver no ponto de conversão, buscando uma imobiliária, ele vai deixar o imóvel comigo, ou não. Mas fica muito clara a minha mensagem, que é o seguinte: olha, estou te vendendo um serviço, Paulo. É bem claro. E isso é válido também. Por quê? Eu pego aquele cliente, aquele lead que está no ponto de conversão, estava ali buscando uma imobiliária, estava insatisfeito com a imobiliária que ele estava, e ele vai e me contrata. Na isca digital, a estrutura é um pouco diferente. Eu vou mostrar duas. Quando eu boto lá uma postagem com minha filha, viajando, tomando um vinho, com a minha mãe, com a minha família, com a minha esposa, tem uma mensagem ali por trás. Por quê? A gente tende a comprar de empresas que a gente tem valores alinhados com ela, que a gente gosta das mesmas coisas. Então, quando eu vou comprar do Edson, vou falar: pô, o Edson é um cara que sempre posta com a família, viajando. Eu me identifico com o Edson. Então, comprar algo do Edson é comprar, fazer essa definição do meu público-alvo. E aqui nenhuma novidade, né? Para nenhum de nós. Definir público-alvo não é nenhuma novidade. Só que aqui
na internet, a importância disso ela é crucial para o negócio dar certo, porque se eu usar uma linguagem dissociada daquele público que eu quero atingir, eu não chego neles. Eu posso falar para classe alta, classe média, classe baixa, para todos eles, mas o meu discurso, a minha comunicação tem que ser direcionada. Por isso eu preciso saber quem eu quero atrair. No meu caso do Instagram especificamente, a minha ideia ali é atrair corretores de imóveis. Corretores de imóveis. Atualmente, 70% são corretores e 30% advogados, porque tem muito advogado que milita na área do direito imobiliário, que faz gestão de locação e acabam também entrando, passando a me seguir. Mas o meu discurso o tempo todo é para corretores de imóveis. E isso influencia, inclusive, no algoritmo do Instagram, para ele entregar para aquelas pessoas que eu quero que minha mensagem seja entregue. Então, definir aqui o público-alvo, saber quais são as necessidades, os interesses, os desafios daquele público-alvo é extremamente importante para eu adequar a minha linguagem e o perfil para esse público. Também preciso ter cuidado com a escolha dos temas que eu vou tratar. Como eu já disse aqui, tema proibido, política, futebol e religião. Porque isso vai dar discussão. Porra, mas será que no futebol também? Porque futebol é uma coisa de diversão, de lazer. Eu trazer temas polêmicos sobre futebol também vai influenciar? Também influencia. Nenhum tipo de tema polêmico, se eu uso meu perfil de maneira profissional, é ideal que eu trate nas minhas redes sociais. Então, eu tenho que escolher o tema. No meu caso, como eu falo de locação de imóveis, as minhas postagens, se você entrar lá, falam sobre locação de imóveis. Procuro sempre trazer temas em alta. A gente teve aquela lei 14.905, de 28 de junho, que mexeu lá na aplicação dos juros, correção monetária. Eu fiz uma live na quarta-feira, toda quarta-feira eu faço uma live, 19h59. Na sexta-feira publicou a lei, na quarta-feira eu fiz uma live sobre a legislação. Tema em alta. Estava todo mundo falando. Como é que agora a correção monetária na locação de imóveis? Então, falar desses temas que estão na moda também tem um grande impacto no teu crescimento, teu posicionamento como autoridade naquele assunto específico. E se você tem dúvida sobre quais esses assuntos, pô, eu não tenho tempo para estar olhando toda hora e eu sei como é que funciona isso, como é que é a minha estrutura. Eu não fico buscando esses assuntos. Óbvio que um ou outro, por exemplo, esse da mudança legislativa, é muito na cara ali, é o meu dia a dia, então tem que olhar. Mas, por exemplo, o fulano está devendo não sei quantos meses de aluguel, um jogador de futebol, um artista. É a minha equipe que busca isso para mim. Rafael, ó, tem aqui. Falando sobre um bairro específico, se eventualmente eu sou especializado em imóveis aqui na Península. Se eu sou especializado em imóveis na Península, tem até um corretor, aluno meu, que ele se especializou, só vende e aluga Península. As postagens dele são falando sobre o quê? Península. Fala da construção da Península, de alguma novidade, às vezes de um restaurante novo que tem naquele shoppingzinho lá da Península. Ele fala sobre assuntos
voltados para aquele nicho específico que ele quer atingir. E aí, o que acontece quando ele faz isso no Instagram dele, de só falar de Península? O celular tem ouvido, né? Então, provavelmente hoje eu devo receber até algum anúncio aqui de alguém falando sobre Península. Como o Instagram entende que Península, Barra da Tijuca, Península, bom, esse é o público desse corretor, ele passa a entregar mais o conteúdo desse corretor para pessoas que eventualmente buscaram no celular sobre Península, falaram sobre Península no celular. Então, isso também é uma estratégia. E aí ele fala sobre conteúdos relativos à Península, especialista em Península. E usar sempre uma linguagem muito clara. Eu recebo algumas críticas. Na verdade, eu até brinco porque essa crítica, para mim, é um elogio. Mais de uma vez, eu recebi no inbox mensagens de colegas advogados falando assim, cara, você deveria ser um pouco mais técnico na hora de falar, porque você usa uma linguagem muito simples. E aí eu falo, pô, obrigado. Eu não sei se era uma crítica, mas para mim eu encaro como um elogio. Por quê? Porque a minha ideia é falar mesmo de maneira simples. Falar frases em latim, no direito, em alemão. Ah, nem o ministro lá, o Barroso, né, falou que o advogado, né, o jurista, ele não pode fazer um Kama Sutra verbal, né, trazer aquele monte de linguagem enrolada. Eu tenho que ser entendido. Então, nas minhas redes sociais e nas minhas aulas, de uma maneira geral, a minha linguagem vai ser sempre uma linguagem muito clara, muito concisa. Sem falar, eu estou falando aqui de isca digital e eu só mencionei sobre ROI, CAC, CPC. Por quê? É uma linguagem muito técnica. Se eu trago isso e fico falando aqui um monte de sigla, fica todo mundo assim, ó, um ou outro que sabe o que é, mas a maioria vai ficar ali voando. E na locação de imóveis especificamente, eu não tenho essa estatística, obviamente, mas certamente a minoria dos corretores tem também uma formação jurídica. Até porque a gente tem engenheiros, contadores, advogados, contabilistas, que são também corretores de imóveis. Eu não posso falar para advogado. Então, quando eu falo do direito na locação de imóveis, é com a linguagem mais simples possível. Eu quero ser entendido por aquela pessoa que nunca sentou numa cadeira para estudar direito. É para essa pessoa. É para essa pessoa. Inclusive, quando eu faço planejamento de aula, alguma aula nova que eu não tenha dado ainda, eu passo no chat GPT e coloco esse planejamento é para um público que não tem conhecimento jurídico. Melhora esse texto para mim. Eu passo no chat GPT para ele tornar a linguagem mais simples ainda. Tem um comando no chat GPT que se chama prompt. Prompt é um comando que você coloca ali no chat GPT e que te ajuda a formular e-mail, texto. Quando você quiser explicar alguma coisa para alguém, você fala, cara, essa pessoa vai ser difícil para ela entender porque ela não conhece esse assunto. Pega esse assunto, coloca dentro do chat GPT, bota o teu texto e bota assim, revise o texto para que ele fique inteligível para uma criança de 5 anos. O chat GPT faz isso. E aí você vai ver a mágica que acontece no teu texto. Ele vai adaptar a tua linguagem para que uma criança de 5 anos entenda. Vai fazer associações e aí o teu texto fica simples, fica objetivo, fica mais inteligível. Então, você tem que ter esse cuidado também quando você está usando aqui essas iscas digitais. E, por fim, aqui, nessa criação, design profissional e atrativo. Eu passei por uma experiência que é a seguinte. Dentro do digital, a gente fala em teste AB. O que é teste AB? Eu pego uma mesma página, por exemplo, de internet, faço 2 versões diferentes e coloco para rodar. E vejo qual dessas 2 páginas me dá mais retorno. Isso é o teste AB, de uma maneira geral. E eu faço isso também com as minhas postagens. Eu tenho um garoto que trabalha para mim, que é o meu designer, e ele faz postagens em 3D, um negócio iluminado, e eu gosto de mexer lá no Canva. A gente tem um Canva lá pago, eu gosto de mexer. E por incrível que pareça, as postagens que o Wendel faz, que são aquelas, sabe, um negócio com brilho, tem menos engajamento do que as postagens que eu faço, com a minha limitação de tecnologia. Eu vou lá e faço.
E quando a gente analisa os números, a gente vê que as postagens mais simples para o público de corretor de imóveis engajam muito mais do que uma postagem toda rebuscada, cheia de brilho, coisa em 3D. Então, é algo que você tem que perceber no teu público. Se eu estou direcionando os meus anúncios, por exemplo, para a Zona Norte aqui do Rio, e aí eu vou testar um anúncio mais elaborado, feito por um designer, e um anúncio feito por mim, simplesão mesmo, bem simples. E aí eu testo. Opa, aqui na Zona Norte, diferentemente, sei lá, da Barra da Tijuca, o designer mais bem elaborado me dá mais resultado. Então eu vou usar isso aqui. Se for o contrário, eu vou seguir o quê? O que impacta ao meu lead. Então eu coloquei aqui esses 3 asteriscos no design profissional e atrativo. Para quê? Testa. Não gasta assim aquela grana de fazer o melhor designer, não vai ficar uma imagem maravilhosa, que às vezes o que vai comunicar é a simplicidade, não é a complexidade. E não basta só fazer, só criar a isca digital. Você tem que promover. Como eu estava falando, a gente gasta em média por mês aqui, só com tráfego pago, em torno de 25 mil. Quando a gente está em período de lançamento de curso, ou quando a gente tem alguns imóveis que a gente quer dar um gás ali para ele sair rápido, né? Às vezes o proprietário, o locador está com pressa de vender ou de alugar, a gente aumenta um pouco essa verba. Então, promover a tua isca digital é extremamente importante, senão fica igual a Ferrari na sala, né? O cara compra a Ferrari e bota na sala dele. Não tem nem como sair, o carro só vai ficar lá dentro. Se for colocado ali dentro, não tem como sair. A Ferrari na sala. Então, se você tem uma estrutura maravilhosa de isca digital, mas não bota ela para rodar, não adianta. Então, você tem que colocar ela para rodar. Site, SEO do Google, que é aquela busca do Google, redes sociais, tem que colocar para rodar. Fazer anúncios pagos daqueles seus criativos. E quando a gente fala de anúncios pagos, quando a gente começou a anunciar em 2020, eu colocava R$ 10 por dia, que era o mínimo. Então, anúncio nas redes sociais não é algo extremamente caro. Você escala, mas você consegue começar com R$ 10 por dia, para você ir testando, e até o ideal, tá? Rafael, eu tenho aqui uma verba de 50 mil para colocar em tráfego. Coloca os 50? De jeito nenhum. Nunca faça isso. Vai jogar 50 mil fora. R$ 10 por dia. E deu certo. R$ 20 por dia, R$ 30 por dia. Aí eu vou escalando, mas nunca coloca a verba toda de uma vez, até para você poder fazer teus testes AB e analisar resultado. É essencial no mundo digital que você analise os seus resultados, até para você entender, como eu falei aqui, se aquele criativo mais bem elaborado está te trazendo mais leads do que o mais simples, ou se é o mais simples que está trazendo. Então, você tem que analisar esses números. E as plataformas, Instagram, Meta, né, que você concentra ali, Instagram e Facebook, Google, eles têm uma estrutura de fornecer informações muito boas, porque eles têm interesse em que a gente anuncie. Então, eles querem que os nossos anúncios deem certo. A Meta, especificamente, quando você atinge um determinado valor de verba por mês, eles colocam um consultor para você, que vai analisar a tua conta e vai te dar sugestões. Olha, você pode melhorar aqui os teus anúncios dessa maneira, a tua segmentação aqui. Hoje a gente tem isso, reuniões mensais com um consultor da Meta. Ele fala, ó, a gente está com uma mudança que vai vir esse mês e coloca no máximo 8 hashtags nas tuas publicações, porque acima de 8 a Meta não vai entregar. A gente vai lá, 8 hashtags. Olha, coloca vídeos mesmo no Reels, de até 60 segundos que vai entregar mais. A gente vai lá e faz o que a Meta tá falando. Então, as redes sociais, de uma maneira geral, querem que o teu anúncio dê retorno financeiro, porque eles ganham com isso. E aí, você tendo essa análise de resultados, você vai saber quais são as iscas que estão te dando mais resultado e mudar a tua estratégia com base nesses dados. Eu falei, dado é ouro. Dado é ouro. Perfeito? Então, essa é a estrutura aqui resumida dessas iscas digitais. O que são,
como fazer, da maneira que se faz e a análise de resultados. E agora eu vou falar sobre 5 iscas digitais para o mercado imobiliário e, no final, vou falar das 2 que a gente tem utilizado e que tem dado um retorno muito bom. E quando eu falo retorno, retorno financeiro, né? A gente não está aqui para fazer caridade. Quando a gente quer fazer caridade, a gente faz fora daqui, né? A gente senta na nossa sala, na nossa cadeira para ganhar dinheiro. E quais são essas 5 iscas digitais para o nosso mercado imobiliário? A primeira, e-books, que é você oferecer guias, oferecer livretos, oferecer um conteúdo informativo para aquele teu público-alvo. Vou pegar aqui o exemplo da Península de novo. Se eu sou especialista em Península, eu vou criar e-books informativos sobre Península. Península. Com curiosidades sobre a Península. Rafael, mas eu vou mandar para quem? Vai ser a isca digital que eu vou falar no final. Eu vou te mostrar como que você faz para entregar esse e-book e ter um retorno com ele. Então, eu crio, por exemplo, eu moro aqui no Rio 2. Se eu vou me especializar em Rio 2, eu vou fazer o meu e-book sobre Rio 2, o entorno do Rio 2, e aí com uma regularidade de 1 a 2 vezes no máximo por mês, eu vou mandar esse e-book para o meu público. Por que 1 a 2 vezes? Várias agências de marketing já fizeram pesquisas pagas, dizendo que o limite de alguém abrir o teu e-mail informativo com e-book, com revistas, é 2 vezes ao mês. Tem alguns segmentos que relatórios, revistas semanais dá certo, mas é um nicho bem pequeno. Na maioria dos segmentos, de 1 a 2 vezes por mês esse conteúdo informativo, ele vai ter uma taxa de abertura maior. E taxa de abertura é muito importante. Uma segunda isca digital é você fazer webinars, que são palestras online sobre temas específicos daquele assunto. Aqui no Rio 2, né, faz parte agora desse bairro Barra Olímpica, era um tema que, quando você trazia para as redes sociais, isso dava um engajamento danado. Rio 2, Cidade Jardim, é Barra ou Curicica? Tanto que tem até brincadeira com isso. Então, isso é um tema que, quando você fazia qualquer postagem, qualquer vídeo sobre isso, dava engajamento. Aí, agora, a prefeitura foi e transformou aqui em Barra Olímpica. Falar sobre isso, se você quer atingir esse público aqui, vai te dar retorno. Se você quer entrar aqui no mercado do Rio 2, falar sobre Barra Olímpica e Jacarepaguá, o que é, o que não é, onde o Rio 2 está, onde Cidade Jardim está, vai te ajudar. Fazer ali um ao vivo sobre isso. Óbvio que nem todos têm essa vontade, essa habilidade para falar no ao vivo. Não tem problema, você tem que usar aquela isca que você se sinta mais confortável de fazer, obviamente. Infográficos. A gente tem vários tipos de pessoas, né? Aquelas que são mais emocionais, são mais racionais, os sinestésicos. Quando você faz infográficos, você atinge um público que gosta muito de dados e quer ver dados. Então, você faz uma postagem do tipo: a locação no bairro do Leblon teve um aumento de tantos %. Isso atrai um público específico. Então, você usar infográficos, colocar ali aquele gráfico de crescimento do valor do aluguel no Leblon, do metro quadrado para compra, do metro quadrado para locação, usar infográficos também atinge um determinado público. E o que é interessante? Eu vou falar de 5 iscas. Se você conseguir utilizar pelo menos 2 ou 3, vai te dar um bom retorno, porque são estímulos diferentes. E nas redes sociais, nem todo mundo vai gostar do infográfico. Vai achar chato. Falar, pô, gráfico, eu odeio gráfico. Ele não vai olhar aquela tua postagem. Mas quando você faz um webinar, uma palestra sobre um determinado assunto, para ele é interessante. Às vezes um meme. Se você olhar no meu perfil do Instagram, eu uso inclusive meme. Porque tem gente que gosta de coisa mais divertida. Então eu vou utilizar também. Ou seja, variar estímulos é muito importante para você atingir o teu público-alvo. Posso usar também vídeos. E vídeo é o que é mais consumido nas redes sociais, especificamente.
é o que dá mais engajamento. E o vídeo ele é democrático porque ele vai atender a você que gosta de pegar um celular e gravar, de estar aqui na frente da câmera e falar, mas o vídeo também atende a você que não gosta. Você consegue pegar na inteligência artificial e criar um vídeo inteiro sem aparecer. Sem aparecer. Você vai criar as imagens, por exemplo, até dentro do Canva, se você quiser. Você vai lá, pega o CapCut, por exemplo, pega um texto e transforma em voz. Você consegue fazer um vídeo pelo tempo que você quiser, não necessariamente vídeos curtos, sem aparecer. O vídeo é uma das estratégias mais democráticas que você vai encontrar aqui. Porque você pode aparecer se quiser ou não aparecer, se você não tiver essa desenvoltura para aparecer em frente às câmeras. E, por fim, análise gratuita. Essa da análise gratuita, eu não usei mais, eu caí na besteira de fazer essa isca digital no ano passado e arrumei um grande problema na minha vida. Por quê? Qual é a lógica dessa análise gratuita? Você oferece um serviço gratuito em troca dos dados do cliente. E qual foi o serviço gratuito que eu oferecia? Porque, na verdade, eu quis fazer um teste para mostrar os resultados para os meus alunos. Como eu não tinha metrificado das outras vezes que eu fiz, falei assim, olha, eu vou fazer de novo e vou trazer o resultado para vocês. E aí eu caí na besteira de usar essa isca digital, que é oferecer uma análise gratuita do contrato de locação. Só que eu fiz isso, eu já estava com uns 30 mil seguidores no Instagram e eu ofereci. Arrumei um problema de ter que analisar aquele monte de contrato. De ter que analisar. Porra, mas analisar de graça é... Quando eu pego esse contrato, eu faço essa análise, o que eu fico daquela pessoa que me mandou o contrato e sem violar a LGPD? Os dados dela. Tem todos os dados dela. E eu tenho um dado aqui, esse dado para mim dentro dessa estratégia é ouro, a data do término daquele contrato. Então, mesmo que o contrato esteja sendo administrado por outra imobiliária, eu tenho a data do término dele. 60 dias antes eu mando mensagem para aquele lead. Olha, teu contrato termina daqui a 2 meses. Preste atenção, tá? Tem que fazer um novo contrato. Não deixa o contrato vigia por prazo indeterminado, porque o contrato vigiando por prazo indeterminado, o locatário pode sair do imóvel a qualquer tempo, te notificando com 30 dias. Então, eu uso isso para manter o quê? Conexão com esse cliente. E aí, para finalizar aqui, eu vou trazer os 2 exemplos de iscas digitais que são de fácil utilização. Você pode implementar hoje, se quiser, amanhã, e como eu mostrei para vocês, logo no início, dão resultado. Eu coloquei aqueles depoimentos lá, por quê? É muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, faz isso porque dá resultado. Ah, tá bom, então pode dar resultado de repente para você. Então, eu trouxe aqueles depoimentos lá no início, na verdade, eu poderia colocar uns 50 slides de depoimentos em vídeo, em foto, porque são pessoas comuns, como eu, como vocês aqui. Então, dá certo para mim? Dá certo para mim. Mas também dá certo para outras pessoas que têm mais conhecimento, menos conhecimento. O Joselito, que eu mostrei para vocês, ele era aqui do Rio e está morando em Manaus. A habilidade com tecnologia dele, baixíssima, baixíssima. E está tendo resultado. Então, vejo que não é algo que não tem que ter muito conhecimento para fazer. Não é essa a realidade. E essas 2 técnicas que eu vou trazer aqui para vocês é um desses casos. A primeira, essa aqui eu ainda uso, que é a do manual do locador e do locatário. O que eu fiz aqui? Eu criei um manual do locador e do locatário. Ele tem 30 páginas. E dentro desse manual, o que eu faço? Eu oriento locadores e locatários sobre cuidados que eles devem ter ao colocar o seu imóvel para alugar. Então, eu coloco, olha, você tem que pedir o CRES do corretor, e se você tiver dúvida, você entra no site do CRES para conferir se ele é corretor mesmo ou não. A questão do prazo do contrato. Aí coloco observações também, cuidados para o locatário, tudo ali dentro. E pego os artigos 22 e 23 da Lei de Locações, na verdade, 22, 23 e o 26, e coloco dentro desse manual, explicando cada um dos tópicos, de maneira concisa, mensagem rápida, não é um livro, é um manual, então, que tem 30 páginas no total, contando capa contra capa, e o final, que no final dele tem o quê? Os meus dados, as áreas que eu atuo, os meus contatos lá da imobiliária.
Como é que eu uso isso aqui? Tá bom, Rafael, criar isso aí, para mim, é tranquilo. Mas como é que eu distribuo isso? Através de publicações na rede social. Então, você vai oferecer isso numa postagem sua, oferecer esse manual do locador e do locatário de graça. Só que quando o cara clica no link, abre para ele um formulário que você faz de graça no Google Formulário. O que tem nesse formulário? E-mail, nome, telefone, se ele é locador barra proprietário, locatário barra comprador, e no meu caso eu boto lá corretor de imóveis, porque acaba que muito corretor de imóveis baixa esse manual quando recebe. De posse dessas informações... também tem lá embaixo. A nossa imobiliária atua. Barra Recreio, Jacarepaguá e Zona Sul. O nosso foco principal é Jacarepaguá, mas a gente também tem imóveis Barra Recreio e Zona Sul. Aí eu coloco assim, aonde é o seu imóvel ou aonde você está procurando imóvel? Aí abre a janelinha. Barra Recreio, Jacarepaguá, Zona Sul e outros. Porque se o cara clicar em outros, aquele lead para mim não interessa, porque eu não trabalho em outros bairros. Então, eu tenho nome, telefone, e-mail, se ele é locador, locatário, comprador, vendedor e o bairro, onde ele tem um imóvel, onde ele está procurando um imóvel. E lá embaixo, ele clica num botãozinho assim, seus dados serão protegidos conforme a LGPD, assim assado, autorizo que me sejam enviados conteúdos informativos por e-mail ou pelo WhatsApp. É isso que E ele só consegue baixar o manual quando ele concorda ali, tá? Quando ele concorda, ele está me dando autorização para quê? Para fazer contato com ele. E aí, de posse desses dados, tem uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Eu posso, pontualmente, oferecer análise de contrato. Eu já sei aonde ele mora, onde ele está buscando imóvel. Eu posso oferecer, mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp, conteúdo informativo. Tem uma gama de coisas que eu posso fazer com esses dados e sem violar a LGPD. Porque, obviamente, esses dados, ele autorizou que eu enviasse para ele conteúdo informativo, eu não compartilho esses dados com ninguém, ele só vai receber conteúdo informativo meu, daquela estrutura. Então, veja, eu passo a criar uma lista de leads minimamente mornos, porque eu sei, esse cara aqui é locatário e está procurando imóvel na Barra da Tijuca. E aí eu faço um contato, eventualmente, direto com ele, ou pelo Instagram, ou pelo e-mail, para saber se ele continua procurando imóvel ali, se ele já achou, e aí se eu não tiver o imóvel, eu vou num parceiro, enfim, eu sou adepto à parceria. Eu sei que tem muita gente que não faz, mas eu, particularmente, óbvio que a gente não pode abrir parceria para qualquer pessoa, né? E até o objetivo aqui da BIB, né? Fazer um grupo de mútua confiança, mas parceria, a minha percepção é que é a alma do negócio. Então, eu tenho todos esses dados nas minhas mãos. E aí eu posso usar a próxima técnica, que é a do nem relógio trabalha de graça. Essa técnica eu posso aplicar para os leads que eu já captei, usando a primeira, do manual do locador e do locatário, e aí, se você tiver uma rede social grande, eu não recomendo que faça, tá? E aí é por experiência própria. Eu fiz e me ferrei. Me ferrei no sentido de ter que ficar fazendo um monte de análise de contrato. Me deu retorno financeiro, mas, bicho, dá trabalho. Se você não tiver uma rede social muito grande, você pode usar isso. Publica nos teus stories. Os stories duram lá 24 horas. Até amanhã eu estou fazendo análise gratuita do teu contrato de locação. E você oferece isso. E você efetivamente faz a análise do contrato. Quando essa pessoa te manda o contrato, ela está te dando todos os dados dela. Está te dando todos os dados. Você já tem o contato daquela pessoa e você tem um contrato de locação onde você sabe, inclusive, a data do término dele. E aí eu faço essa análise. Se o contrato tiver 100%, qual é o meu retorno? Até porque a gente tem lá Resolução 326 de 1992, nosso Código de Ética. Paula, o contrato está 100%, eu não alteraria nenhuma cláusula. Contrato muito bem feito. Acabou ali. Eu não vou criar coisa onde não tem. Agora, se não tiver bem feito, eu também não vou criticar o colega. O nosso Código de Ética proíbe isso. Mas eu vou o quê? Olha, tem alguns pontos de melhora no teu contrato que eventualmente podem te trazer algum risco. E aí eu vou falar quais são esses pontos de melhora. E geralmente, quando isso acontece, a pessoa fala, você pode me ajudar a mudar isso aqui? É aí aonde eu vendo o meu serviço.
é aí onde a gente tem tirado, a gente tem trazido muita administração de imóvel para a nossa carteira, usando essa técnica. Eu só não uso mais no meus stories. Fui usar nos meus stories e veio uma demanda muito grande e sou eu quem faço. Eu uso essa técnica do Nem Relógio Trabalha de Graça pontualmente para os leads que eu capto com o meu manual do locador e do locatário. E aí isso, obviamente, reduz a minha demanda, mas acaba sendo até mais assertivo. Então, vejam que são duas técnicas que você consegue utilizar hoje, se você quiser. Formulário do Google você faz de graça, é só botar lá Google Formulário. Perfeito? Então, para finalizar aqui, já dentro do nosso deadline aqui, as iscas digitais que atraem negócios imobiliários que se concretizam. Iscas digitais é apenas uma das ferramentas para a gente explorar aqueles 187 bilhões que foram negociados em 2023 no mercado, obviamente de uma maneira geral, e também aqui no nosso mercado imobiliário. Tem ouro no digital, a gente só precisa garimpar. Deixei aqui minhas redes sociais, meu YouTube, meu Instagram. Me coloco à disposição de todos que precisarem. Me chama lá no direct do Instagram, no WhatsApp. E, mais uma vez, agradecer pelo convite, Edson. Fico muito lisonjeado, muito honrado pelo convite. E contem comigo aí sempre que precisarem. Beleza, Rafael. Caramba, sensacional, cara. Sensacional. Mais uma aula, né, do Rafael, que se dispôs aí a nos ajudar. Nós tivemos aí 25 associados. Eu queria ver se alguém tinha alguma dúvida. Teria como ter um tempinho, Rafael, ainda para a gente Tenho, tirar lógico. alguma dúvida? Só Eu parei tenho para alguns. não estourar o tempo, mas estou aqui à disposição. Você foi Giovanni, britânico, você foi britânico, 34. verdade. O Edson, desculpa interromper. O Giovanni mandou aqui no chat uma pergunta. Depois eu passo para você, Paula. Acho que foi você que falou que tem, né? Beleza. Ele botou assim, Rafa, você está falando do seu perfil de Insta empresarial, ou pessoal, ou só tem um. Como é que você faz? Então, não tem uma receita para isso, tá? Eu não sei, acho que a Luciana já deu palestra aqui também. Acho que a Luciana Martins, Sim, a gente sim, sim. até conversa sobre isso. Tem uma receita de tem que ser profissional, tem que ser pessoal? Não tem uma regra, tá? E até conversando com o consultor do Meta, eu perguntei isso, o que é melhor? Não tem o melhor, porque o que vai fazer a tua mensagem chegar é o que você vai colocar ali dentro. Eu, particularmente, é uma opção Rafael. Imagina que eu coloco lá o perfil e até tem Ciro Assessoria, da minha imobiliária. Não tem como, por exemplo, nos stories da minha empresa, eu me colocar lá vendendo vinho, bebendo vinho, bebendo vinho, viajando. Por quê? Porque o perfil profissional, ele é para ser exclusivamente profissional. Mas quando eu coloco a pessoa do Rafael ali, o Rafael pode aparecer brincando com a filha, tomando um vinho, viajando, dirigindo, brincando com a esposa. A gente trocou de carro e aí pegamos um carro um pouco maior. Minha mulher estava com dificuldade de dirigir. Eu fiz um stories dela dirigindo, toda assustada, com medo de bater. Isso não faria sentido no perfil da empresa, mas faz sentido no meu perfil pessoal. E isso vai gerar o quê? Conexão. Eu não preciso falar. Se você entrar no meu perfil, você já vai saber quais são os meus valores. Você vai saber quais são os meus valores. O que eu gosto. Eu sou um cara, minha família está acima de tudo na minha vida. Minha família, assim, é o meu norte, é o meu tudo. E eu deixo isso muito claro na minha mensagem. E eu não preciso falar, eu não preciso fazer um stories falando assim, gente, ó, a minha família é tudo que eu tenho, eu dou a vida pela minha família. Que eu mostro isso o tempo todo, eu estou com a minha família. E isso conecta com quem? O público que eu quero atingir é esse público que também valoriza a família. É esse público. Eu passo uma mensagem nas minhas redes sociais de que é possível você viver muito bem da locação de imóveis. E passo essa mensagem porque essa é a minha realidade, como é a realidade da maioria de vocês aqui e de muitos dos meus alunos. Mas eu não preciso, eventualmente, falar. Olha, eu ganho tanto com locação. Por quê? Onde é que eu passo essa mensagem? Quando eu estou bebendo um vinho, que a pessoa olha ali, sabe que quem entende de vinho vai falar, pô, esse vinho aqui é um vinho bacana. Quando eu viajo para um local e a pessoa eu fala, estou em tal lugar, pô, mas viagem para cá é um pouquinho mais cara. Eu já estou passando essa mensagem.
Às vezes, diretamente, as pessoas perguntam. Ontem, inclusive, né, eu estou com caixinha de perguntas aberta no Instagram. Olha só o exemplo do que eu acabei de falar. Me perguntaram assim, ó, locação de imóveis proporciona emendar o feriado? Aí a minha resposta foi uma foto minha, da minha mulher e da minha filha, lá naquele hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória. Nós três lá e botei, a locação de imóveis proporciona que seja feriado sempre que você quiser. Foi essa a minha resposta. Tem um objetivo essa resposta. Não foi à toa que eu botei a foto da minha família, eu estou respondendo dizendo que, olha, sim, proporciona você viajar para um lugar legal, estar com a sua família. Outra que me perguntou, que já passou, mas me perguntam muito sobre essa questão de, com a locação você consegue isso, você consegue aquilo. A resposta é subliminar. Por isso que eu disse que cada postagem que eu faço, ela tem um objetivo. A mais simples, tipo, bebendo um vinho, eu estou comunicando com um público, com um padrão de público que gosta de vinho, e eu estou falando para aquele público. Quando, eventualmente, eu faço uma postagem ali, às vezes até minha mulher me filma, que minha mulher faz parte, né? Minha mulher é minha sócia na parte do digital. Então, tipo, às vezes eu estou aqui na varanda, fumando um charuto, aí ela vem, me filma sem eu ver e me manda. Ou publica e me marca, porque também é importante ela publicar e me marcar. Então, tudo tem uma razão, uma estratégia de ser. Então, eu não separo o perfil pessoal do profissional por esse objetivo, porque eu quero que a pessoa se identifique comigo e isso aumenta a possibilidade de contratação. Mas não tem erro. Eu gosto de trabalhar com perfil pessoal e um outro profissional porque eu não gosto de aparecer. Se você não gosta de aparecer, não tem outra opção. Você vai fazer o perfil pessoal, o teu perfil pessoal vai ficar fechado, você não vai usar ele com vontade. Então, se você não gosta de aparecer, perfil profissional. Agora, se você, mesmo que não goste, mas que você tenha facilidade, eu particularmente prefiro usar o perfil pessoal também para o profissional, até por essa questão da conexão. Eu compro do Edson porque eu vejo no Edson os mesmos valores que eu tenho. Então, é mais fácil eu comprar do Edson. E a gente sabe que isso tem um peso. Eu recebi num dos grupos de WhatsApp, nesse período de eleição, assim que o Lula foi eleito, o pessoal postando assim, vamos parar de comprar de empresas que apoiaram o governo. A gente sabe que isso tem um impacto. É por isso que, por exemplo, eu não me posiciono politicamente, religião, futebol, nada nas redes sociais. Porque vai ter aquele cara, pô, então a religião dele é tal, ou não tem religião, não, então para mim não serve. Apoiou o Lula, apoiou o Bolsonaro, então para mim não serve. Então são assuntos que eu não coloco lá. Obrigada, Rafael. Paula? Posso falar ou tem que ser por escrito? Pode falar. Tá. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma, mais ou menos, ele já respondeu, né? Muito obrigada. Que era sobre o perfil pessoal e o perfil profissional. Eu tenho dois, né? Na verdade, só trabalho com vendas. E a minha pergunta é o seguinte: você falou muito de botar alguma coisa no seu perfil pessoal, do trabalho, coisas do perfil pessoal. A minha pergunta é o contrário: você bota alguma coisa do seu perfil do trabalho no seu pessoal? E a minha outra pergunta é: quando você não é especialista naquele formato, como você usou a Península como exemplo, o que você faria para chamar a atenção de alguma coisa que você tem lá também? Eu posso falar do bairro. Porque, por exemplo, eu trabalho Barra, Recreio, Jacarepaguá, mas eu não sou especialista em Península. Mas se eu tenho um imóvel lá, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar aquele imóvel. Eu vou criar 2 ou 3 posts informativos sobre Península para vender ou alugar aquele apartamento lá. Eu não preciso necessariamente dizer, olha, eu sou especialista em Península, eu sou especialista em Rio 2. Eu trago informações, só vou pontuar aqui, tem um método. Depois vocês até podem buscar isso, tem lá no Google, que é o método AIDA. AIDA. O que é esse método AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. Qual é a disputa nas redes sociais? Atenção. Eu só vendo para você se eu tiver a tua atenção. Por isso que o primeiro ponto do método AIDA é a atenção. Só que eu não posso só chamar a tua atenção. Eu tenho que chamar a tua atenção, eu tenho que despertar o teu interesse. Então, se eu falo assim, você que é morador da Península, segue vendo esse vídeo. Atenção.
Interesse. Você sabia que aconteceu isso na Península, na data tal, 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 que a Península tem um dos melhores sistemas, né, melhores sistemas de segurança da Barra da Tijuca, tem isso. O que eu estou fazendo aqui? Despertando interesse. E você não acha legal morar na Península? Você não gostaria de morar na Península? Desejo. Se você quer conhecer mais sobre a Península, se você quer conhecer os imóveis que eu tenho na Península, clique aqui. Ação. Atenção, interesse, desejo e ação. E veja, não falei que eu sou especialista na Península. Falei, mas eu usei o método AIDA. Então, isso aqui eu consigo fazer com uma postagem. Se eu quiser aplicar mais nisso, eu faço umas 2 ou 3 postagens informativas sobre a Península. Para quê? Aumentar a base de seguidor para essa pessoa que tem interesse na Península. Não só olhar o meu anúncio, mas também passar a me seguir, para eu poder gerar autoridade para ela, e depois eu mando um anúncio para ela, porque eu consigo filtrar isso. Eu consigo filtrar para quem eu quero que apareça. Se eu perguntar aqui, provavelmente a maioria de vocês não recebeu o meu manual do locador e do locatário. A grande maioria. Por quê? Qual é o parâmetro? Eu faço meus anúncios pela conta da Meta. Qual é o meu parâmetro de exclusão desse anúncio? Corretor de imóveis. Por quê? Porque a minha intenção, especificamente para o meu manual do locador e do locatário, não é atrair corretor de imóveis. É atrair proprietários e pessoas que estão buscando imóveis em Barra, Recreio, Jacarepaguá e Zona Sul. Então, se você falar assim para mim, você, Paula, Rafael, eu recebi teu manual do locador e do locatário, meu gestor de tráfego errou em alguma coisa. Se você receber, meu gestor de tráfego errou, porque esse tráfego do manual não é direcionado para corretor de imóveis. Ele é direcionado para um público mais amplo, excluído o corretor de imóveis. Então, eu consigo fazer tudo isso, manobrar tudo isso dentro da minha conta da Meta, para quem vai, para quem não vai. E aí eu gero autoridade, eu direciono. Se eu quero falar só para quem tem, só ali para o Quintas do Rio, eu consigo direcionar só para o Quintas do Rio. E eu consigo fazer anúncios, inclusive, até pelo próprio celular, direto do Instagram. Se você entrar no impulsionar da tua publicação, você consegue impulsionar por geolocalização. Você bota um PIN em cima do Quintas do Rio e reduz o raio ali para 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo, e só aquelas pessoas no entorno ali vão receber o teu anúncio, aquela tua comunicação. Então, não necessariamente eu preciso me mostrar como especialista no Rio 2 para vender o Rio 2. Eu só preciso usar o método AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Você quer morar aqui no Rio 2? Clica aqui. Falo lá. Se você tem interesse em morar no Rio 2, se você está buscando um imóvel no Rio 2, ou se você mora no Rio 2, se eu quiser falar desse imóvel aqui, desse lançamento da Patrimar, aqui do lado. Ó, se você tem interesse em morar no Rio 2, segue vendo esse vídeo. Aí trago lá uma informação de interesse, desperto o desejo e chamo para ação. Esse chamar para ação é o CTA, né? O Call to Action. Respondido? Perfeito. A segunda ainda não. A segunda Se você botaria no seu perfil pessoal coisas do seu perfil do trabalho. eu faço isso o tempo todo, porque as pessoas gostam de saber os bastidores. Então, a pessoa quer saber como é que eu faço um contrato, eu sento ali para fazer, e aí como é que eu faço isso? Lá na minha sala, estrategicamente, a minha mesa é de frente para a mesa da minha mulher. E aí ela já sabe, então não é algo que eu peça para fazer. Quando eu estou lá digitando um contrato, alguma coisa, ela levanta, pega o celular e ela vem e me filma. Tipo, vem filmando pela frente, aí filma lá, eu estou fazendo ali, redigindo um contrato. Aí ela publica no Instagram dela e me marca. E aí eu vou lá e republico aquilo. Por quê? Porque a pessoa quer saber o meu bastidor. Tá, beleza, você ensina a fazer o contrato, mas você faz o contrato? Aí você tem lá uma postagem minha filmando. A gente estava lá no vilarejo, eu fiquei produzindo conteúdo lá. Então, tem várias postagens que a minha mulher me filmava e falava assim, ele não para, até aqui, postando conteúdo. E realmente que eu gosto muito. Então, na verdade, eu nem encaro mais como trabalho, né? Eu gosto disso. Então, ela filma, eu mostro os bastidores. Então, isso de pegar o profissional e colocar no meu pessoal, isso é natural e isso traz mais conexão. Porque, por exemplo, já viu aquele meme do garoto que vai ensinar a levantar peso? Aí fala, ó, você pega aqui, aí depois você faz assim, mas ele não levanta o peso. Uhum. Aí a repórter fala, tudo bem, então mostra aí como é que é. Estou mostrando, ó, você pega aqui, aí depois você vai jogar pro alto e vai empurrar. Ou seja, ele mostra como faz, mas ele não faz. E isso tem uma mensagem. O teu lead ali, ele tem que te ver fazendo. Ah, beleza.
ele ensina aquilo que ele faz. Então, eu trago muito do profissional para o pessoal. Já o contrário, não. Você não vai ver um stories. Na verdade, eu pouco uso o perfil da imobiliária. Eu só criei o perfil da imobiliária porque a gente usa a conta para anúncio, né? Então, tem a minha conta pessoal de anúncio, que é voltada para corretor de imóveis, e a conta da imobiliária. Então, tem umas 15 postagens lá e a gente não interage muito, é só para uso da conta. Mas imagina, a pessoa entra lá, ser assessoria, aí tem um cara bebendo vinho, tem um cara implicando com a esposa que estava com dificuldade para dirigir o carro. Não faz sentido, entendeu? Vai falar, pô, será que foi hackeado esse perfil? O cara bebendo vinho, perfil da imobiliária. Já no meu pessoal faz sentido eu postar bebendo vinho e postar do meu trabalho. Entendeu? Então eu faço esse movimento, sim. Muito obrigada. Foi Tá ótimo. Mais alguém, pessoal? Edson, com você. Eu queria só fazer alguns comentários, né? Tecer alguns comentários, que, assim, é, duas, dois assuntos que você comentou aqui que foram muito importantes na minha visão, para nós, para mim, para nós associados. São aquelas dicas, né, das 5 dicas, né? E-book, webinar, infográfico, vídeo. Os 4 a gente usa, nossa empresa usa. Agora, a serviços gratuitos, como a gente não tem, você tem 40 e tantos mil seguidores, a gente não chegou ali ainda, talvez eu consiga, eu vou tentar pensar em fazer algum tipo de serviço gratuito nesse sentido, porque, pô, às vezes no contrato, se o cara envia o contrato para você, às vezes no contrato tem um e-mail às vezes não, quase sempre, tem um e-mail do proprietário, tem um e-mail do inquilino. Se o inquilino enviar, vai ter o e-mail do proprietário. Se o proprietário enviar, vai ter o e-mail do inquilino. Eventualmente até telefone, eventualmente até endereço do cliente. Pô, cara, isso aí é uma dica absurda. Agora, a questão é realmente ter tempo para você conseguir gerenciar isso. Porque se você tiver um perfil grande, eu caí na besteira de fazer isso no ano passado, cara, não limitei. Você pode botar, vou analisar É, 10 contratos. E eu errei, eu botei é, lá, vou fazer análise gratuita de contrato. E aí, pô, choveu. é. Sabe só para fechar aqui uma outra estratégia que eu uso e que tem me dado um bom retorno, e nenhuma. Eu sou um dos defensores do quinto andar, tá? Da vinda do quinto andar para o mercado. Eu acho que o quinto andar fez a gente evoluir muito no mercado. Eu Né? também, No eu também. primeiro momento, foi aquela coisa de reclama, 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 mas eles forçaram a gente a entrar É, na tecnologia. Mas eu uso é. uma estratégia aqui que tem me dado um retorno muito bacana, que é o seguinte: eu entro lá no Reclame Aqui e vejo que as pessoas estão reclamando do quinto andar e faço uma postagem específica, não falando do quinto andar, mas da reclamação. Então, eu fiz uma falando sobre manutenção de imóvel, né? Uma pessoa reclamando, um locador reclamando. Problema no imóvel, eu, locador, tenho que ir lá resolver, porque eles não resolveram para mim, tal, tal, tal. Aí eu fiz uma postagem específica falando disso. A gente, com essa postagem, ela rendeu 21 imóveis vindo do quinto andar para nossa imobiliária. E pelo Reclame Aqui. Olhando no É, Reclame Aqui, vejo qual é o erro, vou lá e faço uma postagem específica sobre aquele ponto do Reclame Aqui. Isso tem o dado também um sonho. bom retorno para a gente. Então, cara, isso aí, porra, tem que te agradecer muito, cara, que você é do mercado e é muito, os seus valores se coadunam muito com o da Bibi também, né? De você transmitir as informações sem medo de ficar guardando segredo, enfim, é para ter crescimento do mercado, crescimento das boas empresas do mercado, né? Empresas sérias. E, porra, não tem preço. Você, o Wilson, fazem muito isso. Isso aí, cara, não tem palavras para agradecer. Esse método AIDA também, quem fazia bastante isso, parou, acho que parou de fazer. A Elma, que está aí, que é a nossa diretora, ela ia para um condomínio e falava do condomínio, mostrava o condomínio. Isso aí é o método AIDA. Não sei se ela usava o método AIDA ou ela fazia aí por acaso, né? Mas ela fazia bem isso. Até para finalizar aqui, se eu puder fazer uma indicação de um livro, alguns aqui devem conhecer, isso aqui fez um diferencial na minha jornada. Legal, Influência, Psicologia da Persuasão, do Robert Cialdini. legal. Por mais que não seja voltado para as redes sociais, você consegue pegar as técnicas ali, inserir dentro do método AIDA e tem um retorno muito, muito bacana. É tudo o que eu aprendi, o digital me ensinou, é que não tem sorte, é tudo técnica. É tudo técnica. E trabalho duro, né?
Trabalho duro. Eu queria finalizar com um convite, cara. Por que que Vossa Senhoria não é associada à Bíblia? Vou te convidar aqui, em nome dos 40 associados, Tá? Com certeza, e convite convidar. aceito. O Ô, Wilson me Nath, fez um convite. olha o hot lead aí, pô. Vamos usar o AIDA com ele, ou qualquer coisa, É, qualquer estratégia que ele ensinou a gente aqui para captar ele, pô. Você sabe que exatamente. o Wilson tinha me feito esse convite, eu acho que em 2021. Em novembro de 2021, eu tive uma lesão na coluna que eu ainda não me recuperei, né? E operei em 2021 e nunca mais fiquei bom. Eu só larguei a muleta, mas assim, tive muita dificuldade. Foi logo em seguida, e aí acabou, né, esse processo de recuperação, enfim, mais convite mais do que aceito, com certeza. O Nath já manda, Já vou vamos para mandar. ação. Vamos para o call to action, não digital, mas analógico. É, Manda a proposta para ele. vou mandar agora. Parece que teve mais uma pergunta aí do Romão. Isso. O Caio colocou aqui. O Jairo perguntou qual a importância da identidade comercial da empresa nas redes sociais, venda ou locação ou play de negócios. Você estar, né, você se posicionar, você ter a sua identidade comercial ali, ela na minha percepção, é sempre muito importante. Qualquer visibilidade que você tenha. O que você tem que escolher, na minha percepção, é se você vai dar esse foco para a empresa ou para aquele profissional que representa a empresa. Mas você ter uma identidade comercial nas redes sociais, hoje em dia é quase que obrigatório. Não tem como você não estar nas redes sociais, já que, como eu falei, a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é a chamada revolução tecnológica. Daqui para frente, vai ser só isso. A gente está falando de internet das coisas, internet de não sei o quê, internet não estar de maneira geral, na internet, não ter uma presença na internet, vai fazer com que aquela empresa feche menos negócios. Foi uma briga lá na imobiliária, porque meu pai não é do digital, meu pai é totalmente analógico. Vocês terem ideia, a imobiliária está toda dentro da nuvem. Mas se eu não imprimir um contrato, meu pai até briga comigo, que ele quer o contrato impresso. Ele quer ali o papel, quer olhar para o papel, ainda sabendo que a gente tem backup, que está salvo na nuvem, que está salvo no HD, que aquilo não vai se perder, ele acha importante. Então, a gente trabalha com os dois, o analógico e o digital. Mas estar só no analógico perde muito negócio. A gente tem um vistoriador lá, o crédito do meu pai é 29 mil, e esse vistoriador é da mesma turma da turma do meu pai. Ele não tem o WhatsApp. Ele não tem o WhatsApp. Olha, hoje em dia, falar em alguém que não tem o WhatsApp é quase inimaginável. E por que que a gente colocou ele como vistoriador? Porque, pô, hoje em dia você pode fazer vistoria, tem vários aplicativos. A gente usava a gente aboliu o aplicativo e colocou ele como vistoriador. Por quê? Ele estava saindo da profissão, estava passando por dificuldade financeira séria, e muito amigo do meu pai. Eu falei, cara, vamos botar ele aqui como vistoriador. Ele fez curso até no CRES, faz curso, a gente qualifica ele, vamos colocá-lo como vistoriador aqui. E aí colocamos como vistoriador. 100% analógico, presença digital zero. Só faz negócio quando a gente fala assim, fulano, pô, vai lá, mostra tal imóvel lá. A gente coloca ele para mostrar o imóvel e aí paga um percentual de comissão para ele. Mas ele não gera lead, ele não tem cliente dele. Por quê? Porque se distanciou do digital. Hoje em dia, por questão da idade dele, que já está bem avançada, e aí ele colocou na cabeça que não consegue aprender, por mais que eu fale que sim, mas né, não consigo. Então, não tem identidade comercial. Cara, perde muito. E qualquer empresa, isso se aplica a qualquer empresa, se aplica a pessoas físicas e jurídicas. Não estar no digital é deixar de fazer negócio, é deixar dinheiro na mesa. Atualmente não tem como. Então, eu não vou dizer que seja importante ter uma identidade comercial, mas é essencial. E você tem formas de fazer isso. Você pode ter um perfil da empresa e explorar isso, ou você pode usar o teu perfil pessoal com a tua empresa de fundo. Tem uma mentorada minha, lá de Conselheiro Lafayette, que ela fez isso. Ela trocou o perfil da empresa, era Absoluta Imóveis, tinha só o perfil da empresa dela, e agora é o perfil da Kelma, trazendo junto aqui Absoluta Imóveis.
E aí ela era, quando ela entrou para a mentoria, ela era a quinta imobiliária em Conselheiro Lafayette, agora ela é a primeira. Ela teve um crescimento absurdo. Quando ela ia, foram algumas trocas, não só essa, mas uma das trocas foi tirar a figura da imobiliária da frente, colocar a figura dela com a imobiliária no fundo. Por quê? Passa mais credibilidade, obviamente, quando eu sou pessoa física, mas eu tenho uma estrutura empresarial por trás. Então, eu não abandonaria a identidade da empresa, mas, na minha percepção, usar aqui o pessoal com a empresa de fundo, eu trago essa identidade virtual, né, essa identidade comercial da minha empresa, mas sou eu tocando, é uma pessoa que você vai entrar ali, vai falar, às vezes o locatário entra no meu perfil e faz uma reclamação. Aí eu falo, pô, tem lá, vou mandar o atendimento fazer contato com você, que a gente tem um canal lá exclusivo para os locatários, mas como o cara me segue na rede social, ele vai lá e me manda, tá com uma infiltração aqui, não sei o que, não, pode deixar que a gente vai te atender, a Fabiana vai fazer contato com você aqui, isso O Wilson, acontece. o Wilson faz muito essa estratégia. Ele faz as lives dele de todas as terças-feiras, aliás, são lives imperdíveis. Ele faz no perfil pessoal dele. Primeira vez que eu falei, pô, por que ele faz no pessoal dele, não faz na da Martins? Mas a estratégia que ele quer se colocar como uma maior referência, mais do que ele é, mas certamente é uma fonte de captação absurda para a empresa dele, que todo mundo sabe que ele é dono da Martins. É isso É aí. um rosto, Porque a né? pessoa vai, fatalmente, ela vai conectar com a pessoa e tem uma empresa ali de fundo, né? Uma empresa, uma estrutura empresarial que vai dar mais credibilidade para o que o profissional faz. Né? Verdade. É isso. Pessoal, então é isso, né? Pode fechar? Ô, Nath, acho que é a nossa Sim. host aí. Tá Galera, ótimo. então, Perfeito. agradecer aí demais novamente, Rafael, pelo seu tempo. Espero vê-lo associado nos nossos eventos online e presencial. Vou mandar agora, hein, Fique... Rafael? Formulário, preenche formulário, já manda a documentação e vamos embora. Fechado. Já fica o convite aí para o nosso próximo congresso aí, para você como um dos candidatos para falar aí no nosso congresso, que é um congresso que a gente junta aí cento e poucas pessoas presencial e umas 300 online, e Perfeito. que pô, tem alguma relevância no mercado do Rio de Janeiro. Perfeito. Podem contar comigo. Agradeço aí mais uma vez pelo convite e estou à disposição. Tá ótimo. Valeu, Obrigado aí, pessoal. Rafael. Obrigada, hein? pessoal. Bom dia para Abraço. vocês. Pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia a todos aí. Tchau. Por não oferecer serviço de gestão de locação no meu Instagram, principalmente. E o meu Instagram é uma das ferramentas que eu mais converto clientes para a imobiliária. Que eu mais converto, mesmo sem fazer esse anúncio direto. Por quê? Aumento de visibilidade, geração de leads qualificados, eu acabo fortalecendo esse relacionamento com os meus clientes. E tem aqui um pulo do gato aqui, uma estratégia. Eu sigo no Instagram, principalmente, todos os meus clientes, principalmente clientes locadores, né? Cliente locatário não